Professor Vila. O professor Vila traz uma preocupação do TSE com a abstenção verificada domingo. Ministra Carmen Lúcia encomenda medidas para facilitar o acesso do eleitor às urnas no Brasil. O objetivo é reduzir a abstenção, que chegou a 29% no segundo turno. Temos aí falas selecionadas sobre essa preocupação, começando com a presidente do TSE, Ari. Em Pernambuco, temos ônibus, vans que vão buscar. Isso foi amplamente divulgado. Temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. Vamos ver mais um depoimento importante sobre a abstenção, dessa vez do coordenador-geral da Academia Brasileira do Direito Eleitoral e Político, Ari, Bruno Andrade. Precisamos buscar novos locais de votação que tenham mais facilidade de acesso, fornecer transporte aos eleitores que estejam em zonas rurais longe de locais de votação, coletar informações de eleitores para atender melhor aqueles que têm algum tipo de deficiência. Professor Vila. Não, são propostas bem intencionadas, né? Devemos respeitar essas propostas, tanto desse senhor como advogada eleitoral, como da ministra Carmen Lúcia. Porém, não é a essência da questão, infelizmente. São Paulo não está, a cidade de São Paulo, numa zona rural, tem facilidade de chegar aos locais de votação e teve quase que 1/3 de abstenção. Então, não é o problema, a questão não é por aí, né? A solução. Claro que é melhor em algumas zonas eleitorais diminuir o afluxo de pessoas, tem outras escolas, é verdade, tem gente que fica na fila 1 hora para votar, 2 horas. Claro, isso tem de reestruturar, mas não é a questão central. A questão central não está na Justiça Eleitoral, que faz muito bem o seu trabalho, o registro, está fora, é no sistema político. Há uma desilusão enorme da população com o processo eleitoral. Se nós somarmos brancos e nulos em abstenção, em algumas cidades, é o primeiro colocado, em quase todas, é o primeiro colocado. Algo de errado, né? Então, temos de discutir, e ninguém está interessado nisso, o sistema, vai para falar uma coisa bem vaga, o sistema não está interessado nessa discussão. O porquê nós teríamos de responder a isso? Qual a razão, né? Porque as pessoas estão desiludidas na escolha a cada 2 anos dos dirigentes da sua cidade, do estado ou da União. É a pergunta que tem que dizer, deve entrevistar aqueles que não foram votar, saber por quê, né? E olha, nós lutamos tanto para poder escolher diretamente prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, deputados estaduais ou federais, senadores. Foi uma luta histórica, é uma conquista de algumas décadas, só muito recente, mas há algo de errado. As pessoas estão absolutamente insatisfeitas, porque mesmo os que vão votar, uma parcela considerável vota meio por descargo de consciência, né? Vota no menos pior, para usar uma expressão meio vulgar, não é porque tem identidade com aquele candidato, ou vota naquele em relação à rejeição que tem, especialmente no segundo turno, com o segundo candidato. É o caso de Porto Alegre. A Maria Rosário, por ser eleita prefeita, nunca. O grau de rejeição que ela tem é enorme, igual o Boulos em São Paulo, que é enorme também. Então tem coisas que são óbvias, você sabe o resultado antes da eleição. Então, a questão que se coloca é isso, o sistema político discutir essas questões seriamente, os partidos, a sociedade civil, nós aqui nesse espaço, o porquê as pessoas estão descontentes com o sistema democrático. Colocar essa pergunta, que é uma pergunta central. É por aí o caminho. O eleitor, que é o representado, não está se sentindo atendido pelo representante, que é o político, Franci. Exatamente, Amadeu. E, além disso, tem outro ponto. A agressividade que tem tomado conta da política nacional também acaba afastando uma parcela do eleitorado, não desperta esse desejo de votar em alguém. E, além desses pontos, claro, há uma crise na representatividade. A população não se sente representada por aqueles candidatos. E aqueles que detêm chance em um processo eleitoral, geralmente é aquele candidato que está em um lado da polarização, que muitas vezes não agrada
a maioria do eleitorado, que não vê viabilidade em outro líder que possa despertar esse interesse que ela vá às urnas. O professor Vila citou muito bem o papel da Justiça Eleitoral e o nosso sistema vai se adequando. Há, inclusive, no Congresso, um projeto da senadora Jussara Lima para liberar o transporte gratuito para todos os municípios brasileiros durante o período eleitoral. Mas mesmo que isso seja aprovada, não é essa a questão. A questão é a falta de interesse de uma população que não se vê representada por quem está no poder ou por quem tem chances de alcançar o poder. E olha, Poliana, aqui no Brasil o voto praticamente ele é facultativo, porque a punição é tão irrisória que... É muito mais para quem está mais interessado em fazer concurso, que aí tem que estar em dias, né, com a Justiça Eleitoral com relação a isso. E depois também é fácil justificar depois. Hoje você faz a justificativa pelo aplicativo do e-título, não precisa mais nem ir a um local de votação para fazer essa justificativa. É realmente uma completa inversão de valores com relação ao processo eleitoral brasileiro. O eleitor não se sente representado, às vezes ele não está interessado, às vezes ele diz não vou mesmo porque política é tudo ladrão, tem às vezes também essa parte do discurso, né? Tem a corrupção dentro do processo eleitoral, onde a compra de voto que ele participa. Então, assim, são múltiplos fatores, eu acho que isso requer inclusive um estudo mais profundo sobre o comportamento do eleitor no processo eleitoral. Vamos. E, assim... O político não está muito interessado em discutir isso, Os não, né? Os outsiders eleitos decepcionaram, Amadeu. Gente, eles não vão porque eles não tem quem compre o voto deles, porque o vereador já passou. Desculpa aí. O eleitor, pelo menos aqui em Teresina, na mais média... O segundo turno é isso. Não vai no segundo turno porque não tem quem compre o voto dele. No primeiro ele foi porque alguém comprou. Ari. Simples assim. No caso aqui, para mim, isso aí tá. Você pôs o dedo na ferida, você foi ao fulcro. Você foi ao ponto fulcral. Não tem a liderança com o Santinho com o 100 reais dentro. Acabou. É isso. Agora é o seguinte: só isso, a sua manchete. A sua manchete. Você tem certeza que você quer chamar essa Eu quero a Poliana, ela está olhando ali outras coisas do andamento aqui do. Não. Agora,